Sábado, dia 6 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para podermos conversar um pouco, trocarmos umas ideias. E assunto é o que não falta, sempre tem muita coisa para conversar, mesmo em um final de semana. E eu queria, assim, começar dizendo o seguinte: pedir para que os amigos conservadores de todo o Brasil, pelo menos para aqueles que me ouvem, ficarem atentos com esta tentativa que a esquerda, que o sistema tem de nos jogar uns contra os outros. Não é de hoje que isso acontece, nós sabemos. Vimos tudo isso acontecer durante todo o mandato do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas principalmente agora eles estão jogando duro demais, né? Tentando jogar os conservadores contra os próprios conservadores, o pessoal da direita contra a direita, chamando um de traidor, outro de escondido, outro que não faz nada. E, infelizmente, muitas pessoas estão caindo nisto, caindo nessa lorota. E para não dizer que sou eu que penso assim somente e que eu seja o dono da verdade, eu quero que vocês vejam novamente esse curto vídeo, para depois começarmos propriamente dito o que interessa. Prestem atenção. Só fazer um registro para que a direita comece a pensar sobre isso. É hora de a direita brigar entre si, não? É hora. Não. É hora de você tentar construir uma candidatura. A candidatura do Bolsonaro, segundo todos os candidatos, é o seguinte: se ele puder ser candidato, será ele. Ponto. Agora, dito isso, é hora de ficar arrumando briga com um aliado aqui, um aliado ali, quando você tem uma multidão de presos políticos a libertar, de exilados a trazer de volta. Eles já estão brigando por causa da campanha. É um pouco cedo, né? Pois é, Piotr, o governador foi no ponto, né? Não há qual o interesse público na divulgação dessas mensagens? A gente conclui que é desgastar a direita por parte do ministro Moraes. Agora, vamos realçar a tranquilidade de paz de espírito do governador de São Paulo. Óbvio que estão querendo atacá-lo, querem trazê-lo para um debate, que ninguém ganha nada com isso, muito menos ele. Ele não entra. É um assunto, obviamente, de pai e filho, é uma discussão, e tudo bem, quem cobriu política sabe que essas coisas acontecem nos bastidores, mas ele, de novo, reforçou a lealdade ao presidente da República. Ele, todas as vezes em que ele é perguntado sobre Bolsonaro, ele repete exatamente a mesma coisa. Quando o Bolsonaro ainda podia viajar pelo país, ficava no Palácio dos Bandeirantes, era recebido como hóspede no Palácio dos Bandeirantes, ou pelo menos tinha um contato muito próximo com o governador toda vez que vinha a São Paulo. Agora, o assunto principal é exatamente resolver o nó político que o país hoje vive. É nisso que a direita deveria estar concentrada. É isso aí. Qual a ferramenta? O que cada um pode fazer? De que forma pode atuar para resolver? Porque não dá mais para esse país conviver com um Supremo que atropelou tudo que veio pela frente, porque acha que é dono do país. E manter todas aquelas pessoas presas que não tiveram sequer o mínimo de direito à defesa, como normalmente é atribuído e é garantido a traficantes e por aí vai. Então, é uma opinião de uma pessoa super sensata, com muito conhecimento político, com uma longa história profissional no jornalismo, e que eu acho que merece atenção. Não somos capazes de adivinhar o futuro, só imaginamos o que pode vir. Portanto, por não termos certeza, é sempre bom a cautela. É sempre bom saber esperar para depois sim fazer um comentário com conhecimento de causa. Agora, vamos falar do que interessa, porque o problema não está somente dentro do Brasil, está no mundo inteiro. O mundo está vivendo uma transformação geopolítica que promete ser meio perigosa. Eu vou falar aqui sobre esse tipo de problema, sobre a anistia, quem está trabalhando por ela, ou seja, vou falar de tudo isso, mas o mundo está assistindo atônito o que aconteceu essa semana, né?
o que pode ser aí um prenúncio de uma nova ordem global. Sob aí um céu cinzento lá em Pequim, mísseis hipersônicos rasgavam o ar, tanques reluziam como espelhos sob o sol de Pequim e drones de combate que cruzavam a praça Tiananmen, em uma demonstração calculada de força. Isso foi tudo previamente calculado, preparado. No palanque de honra estavam Xi Jinping, Vladimir Putin e Narendra Modi, lado a lado, e enviavam ao planeta uma mensagem clara. Não existe mais uma soberania de país algum. Existe um novo eixo de poder, a informação. O Inácio não estava presente nessa reunião, não foi convidado. E o que seria para ele um sonho de consumo, evidentemente. Mas do outro lado do mundo, a reação foi instantânea, porque Donald Trump, lá do Salão Oval, foi às redes sociais e disparou: parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China. Que tenham um futuro longo e prósperos juntos. O post viralizou rapidamente, derrubou mercados e acendeu a luz vermelha nos corredores da Casa Branca. O desfile deixou de ser apenas uma celebração no fim da Segunda Guerra Mundial, para se tornar um recado geopolítico, dizendo o seguinte, que o século XXI pode não ter os Estados Unidos como protagonistas. Será? Será que eles têm realmente essa certeza? Mas o terremoto não parou por aí. Em meio a esse clima de Guerra Fria reeditada, o Brasil virou alvo direto das ameaças de Washington, porque fontes diplomáticas confirmaram que as sanções secundárias estão na mesa para países que continuarem negociando com Moscou. E o Brasil continua negociando com Moscou. O aviso foi claro. Quem está com a Rússia está contra os Estados Unidos. Com o agronegócio em alerta, investidores em pânico, e o real, a moeda brasileira, derretendo, Brasília então enfrenta aí uma encruzilhada histórica. Manter sua soberania ou ceder à pressão da Casa Branca? E a pergunta que se faz é: qual soberania, não é? Se os Estados Unidos decidirem usar o Brasil como exemplo, o preço será altíssimo. E isto é um alerta que foi feito por um embaixador próximo ao Itamaraty. Trump elevou ainda mais a temperatura e, às vésperas da Assembleia Geral da ONU, detonou o governo brasileiro, classificando-o como um radical de esquerda e prometendo medidas duras. Donald Trump disse o seguinte: vocês vão me ouvir falar sobre isto na Assembleia Geral da ONU neste mês de setembro. Para aliados de Jair Bolsonaro, o recado foi visto como um endosso internacional às denúncias de perseguição política. O mundo está vendo, disse um deputado da oposição. Essa crise ganhou contornos ainda mais dramáticos após um vazamento da Associated Press, revelando um plano do Departamento de Estado para restringir a entrada da comitiva de Inácio, lá em Nova York, na Assembleia Geral da ONU. No ano passado, o Inácio levou 100 pessoas ao menos com ele. Dessa vez não vai ser assim. A medida está sendo vista como uma humilhação pública sem precedentes, sinalizando que Washington está disposto a usar o visto americano como arma política.
Os diplomatas já falam em clima de guerra, pelo menos dentro do Itamaraty. E um Itamaraty que tenta desesperadamente evitar o constrangimento internacional. E pelo visto é o que Donald Trump está prometendo impor. O gesto dos Estados Unidos seria um recado claro. Ou o Brasil muda sua postura ou será isolado. Nem o Supremo Tribunal Federal escapou do radar de Washington. Porta-vozes de Donald Trump confirmaram que estão acompanhando de perto as denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor aí do ministro sancionado, né? Que está acusando o ministro de manipular processos no Supremo Tribunal Federal. Foi aquela conversa que o Tagliaferro disse que os assessores daquele ministro lá no TSE inventavam boatos. Não é que havia boatos, eles inventavam boatos para criar a narrativa, criar a notícia, para dar base à abertura de um inquérito. Isso é gravíssimo. Não? E a Casa Branca está de olho nisto. Estamos cientes das alegações e acompanhamos a situação com muita atenção, disse a Casa Branca em tom diplomático, mas firme. O movimento é interpretado aí como um passo para possíveis sanções via lei Magnitsky contra autoridades brasileiras e bancos. A pressão externa aumenta exatamente no momento em que o Supremo está julgando o nosso presidente Jair Bolsonaro, criando certamente um cenário explosivo que pode transformar o Brasil no epicentro de uma crise diplomática internacional. Agora, voltando mais propriamente dito para o nosso galinheiro, aqui na terra Tupiniquim, né? Na história política recente, meus amigos, o Brasil já mostrou várias situações que nos faz pensar muito melhor nos dias de hoje. Por exemplo, Jair Messias Bolsonaro sofreu e ainda continua sofrendo algumas críticas intensas, por sinal, por ter apoiado Hugo Mota e Davi Alcolumbre, né, para comandarem o Legislativo. Mota na Câmara e Alcolumbre no Senado. Para muitos, esses gestos de Jair Bolsonaro foram interpretados como ingênuos, ou até mesmo como traições ao eleitorado bolsonarista. No entanto, uma análise mais profunda mostra que a realidade política é bem mais complexa e que a própria essência do jogo democrático exige concessões, alianças e acordos, mesmo que tragam riscos de traição. Político não governa sozinho, em momento algum, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Jair Bolsonaro, ao oferecer apoio a esses nomes, buscava ao menos garantir a presidência de algumas comissões estratégicas do Congresso Nacional. A intenção não era entregar poder aos adversários, mas evitar um isolamento ainda maior da ala conservadora e abrir espaço para pautas prioritárias, como reformas econômicas e projetos de combate à corrupção. A política é, por natureza, a arte do possível, e o possível muitas vezes passa por concessões desconfortáveis. Quem analisa o cenário de fora costuma enxergar apenas o movimento imediato, mas não o tabuleiro completo. Presidentes do legislativos, ao traírem a confiança depositada neles, de fato frustraram o projeto original de Jair Bolsonaro. Mas seria justo culparmos apenas Bolsonaro? Ou seria mais correto entender que na política alianças são feitas sob o risco e que a lealdade nem sempre é uma moeda que rende dividendos?
A história está cheia de exemplos de líderes que precisaram se aliar a antigos adversários para garantirem governabilidade. Winston Churchill, por exemplo, se aliou a Stalin para derrotar Hitler. Abraham Lincoln fez concessões políticas dolorosas para manter a União coesa durante a Guerra Civil Americana. Aqui no Brasil, o próprio Tancredo Neves dizia que a política é a arte de engolir sapos sem fazer careta. O brasileiro, contudo, tende a julgar o erro do político de forma muito dura, muito imediata, do que julgar o acerto. É como se houvesse uma expectativa de pureza moral impossível de ser mantida em um ambiente de negociações diárias, disputas de poder e pressões institucionais. Quando Jair Bolsonaro estendeu a mão a figuras como Hugo Motta e Alcolumbre, não buscava enfraquecer seu projeto, mas evitar que o país mergulhasse em uma crise ainda maior de paralisia legislativa. Infelizmente, quando o resultado não vem, ou quando a aliança se rompe, a narrativa se torna outra. O erro vira traição, e a tentativa de acerto é apagada da memória coletiva. É como se o político fosse condenado não pelo que fez, mas pelo que o público idealizou que ele deveria fazer. A política ela é feita de escolhas imperfeitas, e errar faz parte do processo de governar. Mas é preciso lembrar que cada decisão é tomada dentro de um contexto de pressões internas e externas, e que muitas vezes a alternativa a um erro seria um cenário ainda pior. Veja só, quando a sociedade cobra coerência, uma coerência absoluta, e rejeita qualquer nuance, ela corre o risco de empurrar seus líderes para o isolamento, um isolamento perigoso, onde nenhuma negociação é possível e nenhuma ponte pode ser construída. É um país paralisado dessa forma. E um país sem pontes institucionais está condenado ao conflito permanente. Baseado nisto, vemos que a mesma dinâmica se repete hoje com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Chamado de traidor por alguns, principalmente setores da própria direita, ele tem buscado dialogar, inclusive com adversários políticos, para tentar viabilizar uma anistia geral e irrestrita que alcance não apenas os presos já condenados e gradeados dos eventos do dia 8 de janeiro, mas também o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. É preciso lembrar que Tarcísio de Freitas não é parlamentar. Ele não vota, não preside comissões, não controla a pauta do Congresso. Mas como gestor, governador do estado mais populoso, e figura política evidentemente emergente da direita, ele exerce sim uma enorme influência. Mas para se aprovar um projeto de anistia, por exemplo, é necessário votos. Aqueles que são considerados oposicionistas, conservadores do Partido Liberal, sozinhos, não ganham nada. Então, sua tentativa é de construir pontes e, portanto, um ato de pragmatismo político. Ele precisa de votos de partidos que não são, em sua raiz, bolsonaristas. Até votos do PSD, do MDB. Ele precisa desses votos. E já tem, principalmente do PP, do União Brasil, que se fundiram, do PL, do Novo,
que é pequenininho, mas tem votos. E isto ajuda, então, a aumentar as chances de aprovação de uma anistia. Será que é plausível imaginar que esses que criticam as escolhas de Tarcísio de Freitas e chegam até a chamá-lo de traidor, fariam o mesmo com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por ter tentado encontrar um caminho para os conservadores ao apoiar os presidentes do Legislativo? Entretanto, o risco de fracasso de Tarcísio de Freitas é real. É possível acontecer o fracasso, pois caso a pauta de anistia não avance, Tarcísio de Freitas será certamente responsabilizado por uma parte da opinião pública que faz uma leitura rasa da política, como se fosse possível resolver conflitos institucionais apenas com discursos inflamados, ou resistência passiva, ou com videozinhos lacradores na internet. Tanto Jair Bolsonaro quanto Tarcísio de Freitas são vítimas de uma expectativa quase utópica de pureza na política, uma pureza que não existe. Espera-se que um líder seja firme, mas também que ele consiga resultados. E quando busca esses resultados negociando, é acusado de ceder demais. A verdade é que a política é um tabuleiro de xadrez, em que não se vence sem mover peças e cada movimento traz riscos calculados. Exigir aí que o Tarcísio de Freitas ou o Jair Bolsonaro atuem sem jamais negociar é o mesmo que pedir que eles se abdiquem de qualquer chance de mudar a realidade. É como esperar, por exemplo, que um general vença uma guerra sem jamais assinar tratados, fazer alianças estratégicas ou contar com seus próprios soldados. Se a anistia avançar, muitos dirão que Tarcísio foi um coadjuvante que ajudou, pois demorou demais em se expor nessa luta necessária à sobrevivência da paz e da liberdade. Porém, se a anistia geral e irrestrita, com Bolsonaro incluso, não avançar, Tarcísio será taxado de traidor. Em ambos os casos, a opinião pública tende a ignorar a complexidade do processo, preferindo julgamentos rápidos e narrativas simples. Mas na política não é assim. A história, porém, costuma ser mais justa do que as manchetes do dia. E no futuro, talvez se reconheça que tanto Jair Bolsonaro quanto Tarcísio de Freitas assumiram riscos políticos imensos. Não por conveniência, mas por acreditar que a pacificação do Brasil vale o preço. Por isso Jair Bolsonaro se transformou em mito. E se preso for, vai se transformar em lenda. Agora, ninguém pode lutar para impedir o acesso de nenhum outro candidato. Nós sabemos que nossa preferência continua sendo, até que se prove o contrário, Jair Messias Bolsonaro concorrendo em outubro de 2026. Na sua ausência, Eduardo Bolsonaro, que eu alerto aos senhores que dificilmente conseguirá retornar ao Brasil, porque na atual situação, se voltar, ele será preso. E lá dos Estados Unidos ele não pode concorrer à presidência. Sobraria quem? Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ou alguém prefere Ratinho Júnior, Caiado, Zema? Como eu sempre costumo dizer, Tarcísio de Freitas não pode ser culpado de ter nascido. Ele não pode ser culpado de ser governador de São Paulo e estar fazendo um belo trabalho. Alguém vai ter que substituir o mito caso ele não possa concorrer. E nós sabemos que existe essa linha. Jair Bolsonaro, Eduardo, né? A Michele eu duvido que saia como candidata à presidência, porque o próprio Jair Bolsonaro já havia dito que não quer. Não deseja que ela passe o que ele está passando.
Então, é importante ficarmos calmos, tranquilos, esperarmos os movimentos para depois começarmos a sair apontando os dedos para quem quer que seja. Fazer isso antecipadamente só serve para alegrar a esquerda, que se diverte vendo os conservadores apontando o dedo negativamente para os próprios conservadores. Tem muita gente que acha que o Tarcísio de Freitas é de esquerda, não sei aonde viu isso. Certamente são pessoas que ainda assistem Jornal Nacional, acompanham de manhã até a noite a CNN Brasil, porque não há a mínima condição de se imaginar tal coisa. Por isso é importante, amigos, vamos ficar atentos, vamos ficar calmos, porque só existe uma chance de tudo isso ser revertido. Além de Deus, evidentemente, é Donald Trump. Donald Trump pode sim, de alguma maneira, propiciar a chance de Jair Bolsonaro sair novamente candidato em 2026 e ganhar. Donald Trump pode propiciar a chance de Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil sem correr riscos, porque se não for assim, dificilmente ganharemos essa batalha, principalmente se começarmos a manchar a imagem de quem está do nosso lado. Ok, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, não tem problema. Simplesmente entendam que cada um tem uma opinião, um pensamento. E nessas condições, nós podemos dizer que estamos aqui, pelo menos, conversando dentro de uma democracia. Pelo menos dentro do Terra Brasilis News, é uma democracia. Né? E se vocês gostaram do vídeo, deixem os likes. Né? Eu sei que pedir enche as paciências, mas vocês não sabem como faz falta o clique no like. E, infelizmente, os cliques de likes no meu canal é muito baixo. Você que não está inscrito, se inscreva no canal. E quem puder colaborar, colaborem, ajudem o Terra Brasilis News a caminhar. Ok? Desejo a vocês um excelente final de sábado, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.